Nos últimos anos, fazer a síntese do mundo tem passado por falar em crise atrás de crise. A guerra alterou-se, tornando-se uma tentação frequente. A defesa do Ocidente é hoje mais difícil de fazer, e se no século XX a autodeterminação para a construção e consolidação democrática vinha responder à União Soviética e os direitos humanos aos nacionalismos, agora hesitamos quanto à possibilidade de as sociedades liberais vencerem, sem destruírem os seus próprios valores internamente. A democracia é uma coisa velha, mais do que a máquina a vapor, e tem resistido por ser flexível, mas por onde irá? Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, hoje cheio de reflexões densas, mas como os bons livros que só temos tempo de ler no verão. Falarei sobre estas questões com o meu convidado Diogo Pires Aurélio, filósofo político, doutor em Filosofia Moderna, professor aposentado da Universidade Nova de Lisboa e investigador integrado do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. Tem trabalho publicado sobre democracia, soberania, tolerância, teoria política, e os autores continuam a ajudar-nos a pensar o poder, em particular Spinoza e Maquiavel. Obrigada por aceitar o meu convite. Obrigado eu. Nos comandos do som está João Martins. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Antes de respondermos se as democracias poderão vencer, gostaria que me ajudasse com o diagnóstico. Sempre soubemos que a democracia poderia ser atacada por dentro pela figura do demagogo. As democracias ocidentais mostraram-se frágeis como sabíamos que eram ou falharam? Algum aspecto disto o surpreende verdadeiramente? Bom, se eu dissesse que nada disso me surpreende, seria ignorante ou desonesto da minha parte. De facto, houve toda uma série de acontecimentos que ocorreram nas últimas 3 décadas do século XX que nos fizeram crer que a democracia era de facto algo que estava para ficar. Alguns até pensavam que era o destino da humanidade, se não mesmo o fim da história, como disse o malogrado Fukuyama, um mal interpretado Fukuyama. Esses acontecimentos, posso muito rapidamente, para recordar, foram primeiro o início da terceira vaga das democracias, para usar a designação do politólogo Huntington, que começou em Portugal, ainda nos anos 70, continuou na Espanha e depois na Grécia. Nos anos 80 foram uma série de democracias que surgiram na América Latina e no final não, ainda nos anos 70, portanto em 79, aconteceu um fenómeno muito importante sobre este assunto, que foi a abertura da China ao mercado livre por Deng Xiaoping. Então, para muitos de nós, mercado livre era o primeiro passo para a imprensa livre, etc, etc. Ou seja, nós acreditámos que era infalível a evolução da China. A liberalização em vários setores. Vários setores. Ora, todos sabemos qual foi o desfecho e qual está a ser, infelizmente. Mas, como se isso não bastasse, na década de 80, no final, em 89, aconteceu o desabar da União Soviética. E a União Soviética, convém lembrar, era não só um principal adversário estratégico do Ocidente, durante a Guerra Fria, mas era também, enquanto comunista, era também, digamos, a alternativa mais consistente,
ou talvez a única consistente à democracia liberal que vigorava na Europa. O comunismo apresentava tal com mais premência ainda que o liberalismo apresentava, digamos, a história como uma evolução contínua e um progresso em direção a uma sociedade sem classes. E me apresentava isso como uma verdade científica. Ora, uma vez desabado o Império Soviético, o liberalismo apresentava-se como a única ideologia, digamos, consistente. E para nós, e quando digo para nós, digo para muitos dos democratas no Ocidente, acreditava-se piamente que esse era de facto o destino da humanidade, ou seja, que era uma espécie de autoestrada que vinha lá de trás dos gregos e todos os caminhos, todos os povos, mais cedo ou mais tarde acabariam por entrar nessa mesma autoestrada da democracia. Mas quer dizer, nenhuma ideia política sobrevive sem esperança, não é? Mais do que uma... Sim, há um pouco, pelo menos nenhuma ideologia política sobrevive sem esperança. Quer dizer, portanto, e a democracia liberal constituía, e sobretudo continua a constituir para muitos povos, digamos que é uma réplica da vaga de democracias, se estamos recordados, foram as chamadas primaveras árabes. À semelhança do que tinham sido no século XIX a primavera dos povos, a primavera dos povos, que foi aquelas multidões que foram para a rua na Tunísia, na Síria, no Egito, e que acabaram, como todos nós sabemos. Ora, todo esse ciclo veio o século XXI e ruiu. E o primeiro sinal dessa queda, digamos, do impulso democrático, que nos parecia evidente, caiu literalmente dos céus. Foi quando os dois aviões embateram nas Twin Towers. Bom, mas depois, como se isso não fosse suficiente, vieram depois as guerras no Afeganistão e no Iraque, veio a crise dos subprime, vieram, portanto, começaram a aumentar o número de autocracias e o esquecimento, o abandono do direito internacional. Em suma, foi a tal ponto que em poucos anos o mundo se transformou naquilo que eu poderia chamar quase uma Somália, um estado falhado ao nível planetário. Ora, o que é curioso é que, ou melhor, a prova disso é que dessa queda desse estado lastimoso da democracia é que nos últimos 20 anos, se repararmos bem, quase não aparecem livros sobre a democracia. Aparecem montanhas de livros sobre a crise da democracia. Eu penso que isto é um sintoma bastante elucidativos. Sim, há muitas pessoas, cada vez mais surgem pessoas que dizem que a democracia não lhes serve para nada, ou que questionam a sua utilidade. Sim, já falaremos disso mais à frente, mas este simples facto de se insistir tanto na crise da democracia significa que o desaparecimento da democracia deixou de ser uma impossibilidade. E isto de alguma forma põe em causa a nossa concepção tradicional da história, que era uma concepção da história como uma linha contínua, uma linha reta, que é, digamos que é uma concepção judaico-cristã, portanto, que vigorou ao longo de toda a nossa história, praticamente da história do Ocidente, menos, digamos, na antiguidade grega. Os gregos não concebiam assim a história.
para os gregos, quer dizer, a história era os regimes políticos sucediam-se ciclicamente. Exato. E após, digamos, as democracias caíam fatalmente na tirania. Da mesma forma que a tirania cairia forçosamente na oligarquia e assim sucessivamente. E essa é, de facto, depois o cristianismo pega nisso com Santo Agostinho, quer dizer, a cidade dos homens que está destinada a desaguar na cidade de Deus. E ainda um autor, para não julgarmos que isto é só uma questão cristã, mas, por exemplo, Maquiavel diz isto de uma forma muito, muito curiosa. Diz que os Estados ou os regimes, quando nascem, são como um fruto que traz já lá dentro, que nasce com ele, o verme que o vai apodrecer. Quando nós abrimos uma maçã que parece muito apetitosa por fora e lá dentro encontramos uma larva. Ora, portanto, isso foi a concepção que era a concepção da antiguidade. Portanto, que era uma concepção cíclica, chamavam isso. Há um historiador, o Políbio, que chama isto a anaciclose, ou seja, portanto, circulava-se. Se nós fizéssemos este exercício intelectual e abandonássemos por um momento a concepção tradicional que nós temos, essa concepção judeu-cristã da história, e nos colocássemos do ponto de vista da concepção cíclica da história, então a democracia deixa-se de ser o fim da história para termos que pensar como uma história que se repete ou que se repetiu de vez em quando. E é porque a Catarina disse na sua apresentação que a democracia veio ao longo dos tempos. Não, a democracia não veio. É muito sintomático que na história do pensamento europeu nós não encontramos dois pensadores que elogiem a democracia. Pelo contrário, há uma continuidade na crítica à democracia. E isso vem pela sua fragilidade. Pelas suas fragilidades intrínsecas. Isso vem desde a antiguidade até à Revolução Americana e à Revolução Francesa. Nos Federalist Papers, que é são os documentos que preparam a Constituição Americana, lá vem, o paper número 10 diz explicitamente que os Estados Unidos são uma república, não uma democracia. Está lá escrito. E se virmos os discursos, ou muitos dos discursos, na Constituinte Francesa, em 1789, a mesma ideia está lá. A democracia não. A democracia continua com essa imagem de um regime que é paresmesco com a anarquia, a desordem e a corrupção. Portanto, a situação que estamos a viver durante o século XXI é, de alguma forma, uma interrogação mais profunda para as nossas concepções tradicionais de encarar, quer dizer, a democracia como uma coisa que continua. Não, ela não continuou na história. Durou 150 anos numa cidade da Grécia, em Atenas. Não foi na Grécia, foi em Atenas. E agora já leva mais ou menos desde finais do século XIX até agora, e vamos ver, pode ser que estejamos apenas num período, num parênteses, e que se fecha rapidamente, sim. Mas também pode ser o ocaso. Sim. Quem sabe? E estamos mais ou menos apolíticos, na sua opinião? A ideologia tornou-se menos importante do que a identidade na política? Bom, se tomarmos como critério a participação nos atos eleitorais, por exemplo, eu diria que os níveis de empenho político estão baixos, mas continuam mais ou menos. Em Portugal, por exemplo, tem continuado entre os 35% e os 40% os níveis de participação. E que não são muito diferentes das médias nas democracias ocidentais. Portanto, o nível de abstenções é superior, quer dizer, à participação.
Mas se pensarmos, ou se tomarmos como critério o empenhamento nos partidos, nos sindicatos, nas diversas associações cívicas, aí nós temos que reconhecer que o desinteresse é flagrante. E, digamos, as ideologias têm a ver com isso. Eu não creio que as ideologias sejam muito, digamos, tenham muito a ver com isto. Mais importante, já o caso não é o caso mais sério com as identidades. Uhum. E as identidades, eu não refiro aqui tanto o identitarismo que alastra nas universidades e na sociedade em geral americana e na Inglaterra, e também já um pouco pela União Europeia, mas que é um fenómeno que eu não sei se não será, digamos, ele próprio autodestrutivo, tantas são as contradições. Eu, pelo menos, não o consigo, digamos, integrar numa teorização minimamente consistente. Mas eu falo, digamos, das identidades nacionais, porque o liberalismo esteve na origem tanto das nações como do livre mercado. Uhum. Por um lado, inventou as nações para contrariar as monarquias absolutas. O nacionalismo, as pessoas julgam que as nações vêm lá de fundo. Bom, as nações são inventadas, quer dizer, são criadas. A ideia surge como um movimento a partir dos finais do século XVII, XVIII. E depois, mas o liberalismo foi também, isso desde a sua origem, digamos, o grande, digamos, apologista, a ideologia defensora do livre mercado. Ora, eu penso que o grande desafio que se coloca neste momento às democracias liberais é conciliar as identidades nacionais com o livre comércio. Penso não são incompatíveis, como às vezes se pode acreditar ou pode pensar, mas que eles de facto constituem um desafio, sobretudo Tanto para os partidos tradicionais como para os mais populistas. para a sociedade no seu todo. Para a sociedade. No seu todo, porque as sociedades, sobretudo as sociedades no hemisfério norte, estão-se a reconfigurar totalmente e a refigurar a uma velocidade inesperada. Pelo menos, talvez não tão inesperada em França e na Inglaterra, onde com os fenómenos da descolonização se deu uma migração muito acentuada já há 30 anos, e o problema já lá existe desde essa altura, e não foi, porventura, acompanhado com a atenção que justificava, mas, digamos, na periferia da Europa, quer dizer, todos os Estados do Sul, portanto, estão-se a confrontar neste momento com um problema migratório, que é, de facto, digamos, como reconstituir uma sociedade onde, digamos, as identidades ainda não encontraram um meio de se conciliar. E é absolutamente necessário encontrar as instituições que façam a conciliação. E essas instituições não podem ser, digamos, imaginar que as pessoas de repente passam-se a dar todas bem, somos todos humanos, logo somos todos amigos. Isso é porque as coisas não acontecem assim, nunca aconteceram e não acontecem assim na realidade. Mas também não acontecem, mas também não se resolvem, digamos, com o regresso a uma pátria imaginária que vem desde há 800 ou 900 anos, como é o caso em Portugal, e que tem uns genes... Em que sempre houve diversidade. Onde sempre houve diversidade. Eu lembro, é muito curioso a esse propósito que, repare, que todas as pátrias
tiveram, digamos, a pretensão de serem o povo eleito. O povo eleito, que era o povo eleito que vem da Bíblia, que eram os judeus. Consideravam-se o povo eleito. E é muito curioso que, muito só aqui um parênteses, o padre António Vieira, num dos seus célebres, das suas célebres, digamos, conversações e discursos em sermões, mesmo que faz tanto em Portugal como na Holanda, uma das ideias que ele defende parecem muito estranhas ainda hoje, que é que o verdadeiro povo eleito é Portugal. E porquê? Dizer que é Portugal, que todos os outros povos o dizem. Mas para António Vieira dá uma razão. E diz, é o povo eleito porque, digamos, com a vinda dos judeus no século XVI para Portugal, houve uma miscigenação de tal ordem que todos os portugueses estão misturados com os judeus, de tal maneira que, e só aqui é que ele tinha razão, de tal maneira que na Holanda, quando dizem, em vez de dizer um judeu, dizem os portugueses. Bom, obviamente ele exagerava a primeira parte, que não corresponde à história, havia misturas, mas muito reduzidas, sim. Mas, de facto, a comunidade portuguesa na Holanda era tão forte e tão influente que eram refeitos, muitas vezes se utilizava a palavra português, se queria dizer os judeus, isto entre os holandeses. Temos que ir ao trumpismo, porque é um fenómeno fundamental do nosso tempo. Eu perguntava-lhe se é um divisor de águas por ter minado o diálogo, por ter contaminado o diálogo, ou se vê o trumpismo como um sintoma? Bom, se eu o visse como a causa do fim do diálogo, eu estaria a subestimá-lo. Por outro lado, se o virmos apenas como um sintoma, julgo que é subestimá-lo. Eu preferia vê-lo como um símbolo do caos em que a sociedade em que vivemos ameaça transformar-se. Porque, de facto, estar a ver Trump como a causa, digamos, a causa de todos esses males, primeiro é não ver, quer dizer, a situação americana desde nas últimas décadas e, sobretudo, não ver a crise que graça no Partido Democrata desde há 20 ou 30 anos. Se nos lembrarmos que o partido foi incapaz de encontrar um candidato para apresentar a tempo como alternativa a estas eleições de 2024. Em 2024, eu ia dizer, um morto-vivo, como era já na altura Joe Biden, eu penso que isto diz muito, não só do partido, mas da própria sociedade americana. E, portanto, eu creio que o Trump está a ser tomado um pouco como bode expiatório, e eu não creio que os bodes expiatórios sejam uma explicação muito convincente de fenómenos históricos desta magnitude como aquela que estamos a presenciar. O que Trump tem e teve foi uma intuição extraordinária para sentir e sintonizar com o ar do tempo e com a anomalia para que resvalam as nossas sociedades, que estão, por um lado, cada vez mais individualistas, cada vez mais, há menos um sentido do comum, e, por outro lado, mais nostálgicas do homem forte, do chefe carismático que... E nostálgicas de uma realidade que não existiu como elas idealizam hoje? Absolutamente, quer dizer, exatamente. Isso é o que constitui a nostalgia do líder forte, passa exatamente por aí. Já há bocado tocou nisso, mas segundo os dados do World Values Survey,
já em 2017, um terço dos americanos não considerava essencial viver em democracia. E um terço da população, um terço dos inquiridos, mais, para ser mais exato, considerava-se favorável ao aparecimento desse tal homem forte que pudesse governar imune, por um lado, ao Congresso e, por outro lado, às eleições. Isto já em 2017, são dados estatísticos que eu tomei nota. E, finalmente, há este ambiente criado pelas redes sociais e depois pelas redes, pelas plataformas, desculpa, em que, digamos, por um lado, trouxeram, digamos, dão-nos uma maior informação. Contacto com o mundo? Não, por outro lado, dão-nos uma informação, claro, quer dizer, extraordinária, mas, por outro lado, também tornam os seus... também nos tornam consumidores quase compulsivos dos bens do mercado e de opiniões idiotas que por lá circulam. Vê o declínio da importância dos livros em detrimento dos ecrãs e das redes sociais como semente do fim da era democrática? Não, desculpe, só para dizer algo um pormenor que me parece importante neste ambiente em que se move o trumpismo, que é de facto a equivalência da verdade, da opinião e mentira, tudo se equivale. Pode-se dizer uma coisa à noite e outra de manhã, porque isso não é particularmente grave à sensibilidade atual, o que significa que também possa, digamos, aparentemente não há uma estratégia. A estratégia vai-se construindo. É um pouco... No improviso. Sim, é um pouco como os contos das Mil e Uma Noites, que se vão se repegando conforme as circunstâncias. Eu, às vezes, parece-me... a atuação do Trump lembra-me o Fabrício Del Dongo, que era um personagem da Cartucha de Parma, no Stendhal, que era um fidalgo que era, digamos, um grande admirador do Napoleão e quis ir queria ir para a batalha do Waterloo e depois andava no meio da batalha com tiros e com soldados e civis fugindo de um lado para o outro, e ele a perguntar onde é que é a batalha. Relativamente às redes sociais. Às redes sociais e ao declínio dos livros. Por um lado, deve-se notar que o número de publicações ainda não diminuiu, em parte por causa do aparecimento das publicações digitais que mantém esse número, mas é verdade que o número de leitores tem vindo a decair e não decai mais rapidamente porque há muitos países, como se sabe, onde os níveis de literacia ainda estão, digamos, a crescer. Ainda estão agora, a escolaridade básica e secundária ainda só agora é que está a ser implantada. Mas eu não sei se os livros têm assim tanta importância para a manutenção da democracia. Eles têm importância, sim, porque são Têm os jornais, por exemplo? Sim, eles são absolutamente necessários. A informação, mas como veio, os próprios jornais também estão a decair com eles. Mas, quer dizer, por um lado, repare, quer dizer, reparem, em Portugal, quando em 1974, a maioria dos intelectuais portugueses correu a inscrever-se no Partido Comunista. E, passados poucos meses, as massas corriam à Fonte Luminosa a manifestar-se a defender a liberdade. E na província
manifestavam-se e revoltavam-se contra as chamadas campanhas de dinamização cultural. Portanto, é verdade, a literacia reduz a hipótese de ser manipulado. Embora, quer dizer, tudo isso também é um pouco relativo, porque tanto os doutores como os analfabetos são um alvo das redes sociais e, portanto, acabam por ser, digamos, informados e por consumir a informação que lá vem, onde, digamos, há tudo. A capacidade de selecionar começa, porque, digamos, o selecionar a informação não é apenas, digamos, as pessoas, digamos, com alguma cultura não se deixam influenciar por redes sociais. Aparentemente é falso. Porque para não ser influenciado é necessário, digamos, uma atenção, digamos, aos fenómenos e acompanhar, porque, digamos, as mentiras, as fake news evoluíram também como evolui qualquer, digamos, técnica de escrita ou de outra coisa qualquer. E, portanto, são cada vez mais sofisticadas e é preciso alguma capacidade para se distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Bom, mas eu não queria com isto estar a fazer, digamos, aqui a demonização, digamos, do digital, porque, e das próprias redes sociais, que quando apareceram, elas, estamos a falar de há 25, 30 anos, elas foram vistas como... Eram promissoras, não é? Não, pensou-se que era o advento da democracia digital, que ela iria aproximar as populações dos governos e, quem sabe, dispensar os próprios governos. Porque, digamos, a comunicação e as decisões podiam ser tomadas, quer dizer, em rede. E chegaríamos a uma chamada leaderless democracy de que falavam os jovens manifestantes do Occupy Wall Street. Há pouco falava dos Estados Unidos e eu também tenho muito interesse em saber como vê a situação da Europa. As guerras dos últimos anos e um hiperfoco de outros regimes nos resultados versus os procedimentos tornaram a Europa um milagre que é quase efêmero. E já agora, o pluralismo, a crença no direito internacional, na ciência, no progressismo, ainda podem ser vistos como forças ou são as nossas fraquezas, na verdade, neste novo mundo? Bom, se nós deixarmos de encarar esses valores como forças e pensarmos só que elas representam, como representam de facto uma fraqueza face aos Estados ditatoriais e à China, por exemplo, eu diria que nós estamos, digamos, a renunciar à democracia antecipadamente. Porque, de facto, isso seria quase, faz-me a lembrar aquilo que o Churchill disse ao Chamberlain, quer dizer, a seguir aos acordos de Munique, que assim, nós tinha que escolher entre a desonra e a guerra, escolheu a desonra e vai ter a guerra. Ou seja, se nós, portanto, escolher entre os valores da democracia e renunciar a esses valores, vamos, digamos, renunciar a esses valores e vamos, quer dizer, subjugar-nos aos Estados e às ditaduras que não esqueçamos, nunca deixaram de ser a maioria dos Estados no mundo. As democracias nunca ultrapassaram, mesmo incluindo as democracias, aquilo que se chama tecnicamente as democracias imperfeitas, nunca passaram do número, creio que de 72, quando na ONU os Estados, creio que são 193. Sim. Mas que pluralismo, vamos renunciar ao pluralismo? Bom, o pluralismo é, digamos, é a essência da própria democracia
a essência digamos, da Europa a partir de 45, pelo menos. Embora, quer dizer, no mundo das ideias já foi, digamos, a ideia com que sonharam alguns dos pensadores já no século XVII. Se começar a falar, digamos, na livre expressão, digamos, e no próprio livre mercado, quer dizer, na livre propriedade, são valores que se desenvolveram, digamos, na Europa, e a ideia, digamos, que é uma ideia inglesa do reasonable disagreement, quer dizer, um desacordo, quer dizer, razoável, digamos, que é de facto o ideal que permanece na Europa, apesar de... Que é o tal viva a diversidade, há pouco, não? Também. Viva a diversidade, mas não uma diversidade que transforme as sociedades num arquipélago de fações, à espera, digamos, do enfraquecimento da vizinha para, digamos, a combater ou para agredir, quer dizer, publicamente. Como há esse risco. Mas, digamos, exatamente como um reasonable disagreement, quer dizer, eu sei que tu pensas diferentemente, mas podemos conversar. Podemos encontrar, quer dizer, leis que são do interesse de um e do outro. A começar, obviamente, por que continue a liberdade de expressão. Bom, portanto, sem isso, digamos, seria, digamos, para mim que já era adulto quando caiu, quer dizer, a cortina de ferro, e que já tinha lido muito da literatura sobre o Gulag. Seria quase digamos, um suicídio, digamos, a Europa e as democracias renunciarem a esse seu valor que está no seu ADN. Relativamente ao direito internacional, a questão é diferente, porque o direito internacional, de facto, é um ideal. É um ideal que tem que ser cultivado, e foi por isso que foram criadas as Nações Unidas. Mas, digamos, as Nações Unidas não são um governo do mundo, como se fossem. Por isso, não existe um Estado extraterrestre que governasse só na ficção científica. É um Estado que governa todos os Estados no planeta. Mas, portanto, na realidade existem vários Estados e, digamos, é uma negociação permanente. Mas se renunciarmos a esse ideal, o ideal não é uma abstração. Claro. O ideal é um esforço contínuo e é uma direção, digamos, para a diplomacia. Para pôr na prática. E para a diplomacia, exatamente. Porque senão o que é que fazemos? Voltamos à lei do mais forte, que é o que parece que está a ameaçar com as agressões a Estados soberanos. E por isso andar, quer dizer, o quê? Voltamos às cavernas? Não me parece que seja risonho. E a mesma coisa falou também na ciência. A ciência digamos, a ciência foi, pelo menos tal como nós a entendemos hoje, foi uma criação da Europa. Não podemos esquecer isso. Foi uma criação na Europa do século XVII. E por outro lado, é muito curioso, porque a ciência europeia às vezes julga-se que foi uma sucessão de génios que foram aparecendo e que foram inventando coisas, teorias, e depois da a tecnologia. Não. Para mim, o mais interessante na ciência é, de facto, são as controvérsias. A ciência é uma sucessão de controvérsias. São teorias que são postas à consideração dos pares e que são rebatidas, e, quer dizer, a controvérsia entre cientistas faz aparecer novos problemas, desses novos problemas geram novas teorias e assim por diante. Ora, isso digamos, faz parte do legado europeu e, digamos, que já fez, digamos, que está a alimentar hoje em dia ditaduras como a chinesa, onde, digamos, há pouco não referi, que para mim é uma imagem muito sintomática dos tempos que vivemos, que é aquela imagem que o Elon Musk pôs a circular dele próprio a fazer o seu joguinho matinal na Praça Tiananmen, onde, creio que em 90 e poucos, foram chacinados milhares de pessoas que se manifestavam pela democracia, ao fim e ao cabo.
Portanto, para terminar a parte da ciência, eu creio que, de facto, se deixamos de acreditar na ciência, como há já o negacionismo por aí, quer dizer, mas acreditamos em quê? Acreditamos na magia? Ou não creio que seja propriamente uma alternativa muito sedutora. Para terminar esta nossa conversa, tenho de fazer a pergunta habitual do nosso podcast. Diogo Pires Aurélio, se pudesse viajar para qualquer lugar no mundo agora, sem qualquer limite de dinheiro ou disponibilidade, para onde iria? A minha escolha não seria muito cara, mas gostava muito de ir passar uma semana a uma pequena cidade italiana, onde voltei várias vezes, e onde gosto muito de estar, que é Sorrento. Sorrento, que de preferência, já que era sem limites de dinheiro. Dos limões, exatamente, mas já que era sem limites de despesa, seria obrigatório ficar no Hotel Excelsior, que é talvez que é uma súmula da imaginação e do requinte italiano. E depois, quer dizer, ao fim de tarde, ir tomar um prosecco numa das esplanadas em frente a Nápoles e a olhar para a Baía, que é uma das águas das mais azuis que eu conheço. E foi por lá que passaram por lá pessoas como Goethe, que fala nisso nas viagens de Itália, e Nietzsche. Foi por lá foi lá que se recolheu depois por causa da sua doença, ter tido de abandonar a carreira académica, e lá que escreveu um dos seus livros mais intensos, que é O Humano Demasiado Humano. Se tivesse ainda algum tempo, ainda dava uma saltada ali perto a Palermo para visitar um pequeno palacete que nos arredores, que foi onde o Visconti filmou Il Gatto Pardo e onde eu tive o privilégio há muitos anos de jantar uma noite que foi inesquecível. Muito bem. Um ótimo cenário para acabarmos este episódio, que teve os cuidados técnicos de João Martins. Agradeço muito ao meu convidado. Obrigada também por ouvirem O Mundo a Seus Pés na vossa plataforma preferida, e voltamos para a semana.